hoje a gente tem um vídeo em ritmo de rock. Eu não sei, eu não vou cantar, gente, vou poupar vocês desse estrago. Hoje é um vídeo em tema de música. Eu tô aqui no esforço de ajudar vocês, pais, mães e outros educadores a falar de finanças de um jeito leve e divertido, sempre puxando os assuntos de interesses das crianças e dos adolescentes para conseguir falar com eles e abordar o tema das finanças sem que fique com cara de sermão, que pode ser que afaste as crianças desse assunto que é tão importante para o desenvolvimento delas. Então, vamos falar de rock. Solta o som na caixa. A primeira coisa que eu acho que é muito importante da gente falar quando vai abordar o tema do rock é que a gente fala muito de uma banda famosa. Mas assim, aproveita o tema daquelas bandas que estão fazendo sucesso, mas que pode ser, na sua opinião, não essas assim, tipo Rolling Stones, que estão há décadas fazendo sucesso. Procura uma dessas bandas que não vão ficar muito tempo no ar e mostra para as crianças que às vezes pode ser que estejam atrás daquilo, mas que isso não significa não se desenvolver de outras áreas, ou não estudar, ou não ter outras ideias de negócio, porque mesmo se eles ganharem muito dinheiro como roqueiros, se for o caso desses filhos e filhas que queiram ser músicos e tal, para mostrar para eles que não adianta só ganhar o dinheiro, que mesmo se eles ganharem, existem muitos casos daquilo que a gente chama de 15 minutos de fama. Então, se a gente pensar, por exemplo, tem uma banda aqui no Brasil que fez muito sucesso quando eu era novinha. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra. Mas era uma banda que fez muito sucesso nos anos 90, 2000, que é o CPM 22, por exemplo. Essa banda fez muito sucesso, hoje eles ainda continuam na ativa, mas sem aquele grau de fama que eles tiveram no passado. E mesmo assim, o vocalista da banda deles, que é o Fernando Badawi, ele conseguiu diversificar os negócios dele. Então ele se preparou de uma maneira muito positiva por várias razões. Eu não sei se isso tem a ver com o passado dele, o que importa, o fato é, ele se preparou. É sócio de uma rede aí, sócio de um jurado do MasterChef, e ele é sócio de um restaurante, de uma hamburgueria, e ele tem outros negócios também. Então, essa é a ideia bem bacana de você aproveitar um gancho. Então, quando você olhar para uma banda que você acha ali que não vai durar muito, procura falar para o seu filho ou para sua filha, falar, puxa, será que essa pessoa está conseguindo gerenciar bem o dinheiro? Será que essa pessoa está conseguindo ter maturidade para se preparar se eventualmente ela não continuar no topo das paradas daqui a algum tempo? Então, esse é a primeira dica de gancho legal e a primeira história, que é a do Fernando Badawi, a do CPM 22, que você pode abordar aí na sua casa. Tem uma outra banda que é muito famosa e que é um cara que se envolve em vários temas, que se envolve em muitas questões alheias à música, em questões sociais, enfim, políticas, que é o Bono Vox do YouTube. O Bono Vox é um caso bem interessante, porque além de ele se envolver em outras coisas, e isso também é uma oportunidade de você falar para os seus filhos que não é só saber música, né? Não é só saber o instrumento e garantir o sucesso, que tá bom. Quando você é famoso, você tem alguns tipos de responsabilidades, as pessoas querem saber a sua opinião, elas se inspiram em você. Então, mostrar para eles que apesar de, se esse for o sonho deles, também é importante continuar estudando, continuar desenvolvendo um espírito crítico, uma capacidade de olhar para situações e observar elas com uma certa parcimônia para não ser levado pela maré e não andar com a manada. E essa história é legal do Bono Vox porque ele virou sócio de um fundo de investimentos. E a principal vantagem que se tornar sócio de um fundo de investimentos de Venture Capital, que no caso dele é lá do Vale do Silício, que se chama Elevation Partners, a vantagem disso é que ele consegue diversificar os investimentos que ele faz com o apoio de gente que é
muito especializada nesse tema, que também colocou recursos próprios. Isso garante a ele uma certa proteção, porque se as pessoas também colocaram dinheiro delas para administrar ali, para ser administrado ali por esse fundo, elas vão querer ter retorno. E como os fundos de investimento em geral investem em várias empresas, apostando que uma delas tenha um crescimento muito rápido e um retorno muito saudável, muito bom, ele consegue também proteger o dinheiro dele, tendo uma certa diversificação, olhando para outros setores. Então, essa também é uma dica bem legal de falar o quanto que é importante você continuar estudando, olhando e diversificando os seus retornos, mesmo se você tiver sucesso há bastante tempo, como é o caso do YouTube. Agora eu vou contar um caso de uma história que tem um quê de cinema também. Tem um filme que ficou muito famoso antigamente, acho que faz uns 10 anos eu acho, que se chama Escola de Rock. Esse filme é uma história, enfim, vou contar resumidamente aqui. É um vocalista que é muito ruim, ele não é bom na banda dele, ele não faz sucesso nenhum e ele é dispensado da banda dele e ele, na tentativa de arranjar um emprego, se disfarça e tal e mente que tem um currículo incrível para dar aula de música num colégio super tradicional. E que ele tem que dar aula de música clássica, enfim, de instrumentos que não são típicos de bandas de rock. E aí nesse filme o professor começa a valorizar o talento de cada um dos estudantes e forma um trabalho em equipe, inscreve essa banda, esses alunos num concurso de rock, os pais ficam muito bravos, mas chegam, as crianças estão tocando ali e aí vira um sucesso. Mas o que eu acho mais interessante, que a minha proposta aqui é você usar o gancho do rock, é mostrar que você precisa valorizar as habilidades de cada pessoa e que às vezes não ser muito bom numa disciplina ou em alguma coisa específica e ser muito bom em outra vale a pena, desde que você se dedique integralmente e com muito afinco a essa habilidade que você tem, para como se fosse compensar outra que você não é tão bom. Às vezes a gente fica muito preso e muito apegado à ideia de que tem que ter todas as notas azuis no boletim e tudo mais, mas a questão é que se todo mundo sempre tirar as notas médias, a gente vai acabar sendo mediano. A gente esquece, a gente olha muito para se tiver uma nota vermelha e esquece de olhar todas aquelas outras várias azuis e super boas que teve no boletim. Então a gente pode, a minha sugestão aqui é de você aproveitar uma dica para você e para você, para sua vida de adulto, né, de educador, mas também para conversar com as crianças e falar, olha, que legal, se você tiver uma habilidade, ela precisa ser olhada, mas você não pode também se acomodar porque você é bom em uma coisa e esquecer o resto. Cara, dá uma lapidada ali no resto, mas mergulha mesmo naquilo que você é bom. Essa outra história é muito legal porque ela mostra um outro lado da educação financeira, que é a gente fazer planejamentos e ter reserva de emergência e cumprir, não correr riscos que te levem, como dizem alguns especialistas, se expor ao risco da ruína. Existe uma cantora que fez muito sucesso chamada Cat Power. Ela é cantora indie, é mais ou menos, né, não é tão rock assim pesado, como se fosse heavy metal, mas ela é dessa categoria e ela fez muito sucesso, mas ela sempre teve uma saúde frágil. Em determinado momento da carreira dela, ela resolveu investir muita grana para fazer um álbum. Só que no meio dessa gravação desse álbum, ela teve uma doença mais séria, uma questão mais séria ainda de saúde, que exigiu dela muito investimento. E ela quase quebrou. Quase quebrou não, quebrou. Ela chegou a decretar falência. A questão é que a gente ainda não se apega muito à questão de ela ter decretado falência, porque depois ela se recuperou. Mas naquele momento, naquele ano, foi muito sério, porque ela realmente chegou a decretar falência. Ela não conseguiu ter recursos para cumprir ali os compromissos dela. Tudo porque ela, já sabendo que tinha uma saúde frágil, investiu demais em um projeto que ela podia ter guardado mais dinheiro, que ela podia ter esperado um pouquinho mais, para garantir que se a reserva de emergência tivesse ali, ela poderia se proteger. No caso dela, inclusive, seria indicado que a reserva de emergência fosse maior
do que as pessoas normalmente têm, né? Normalmente recomenda-se que você tenha em torno de 1 ano das suas despesas guardadas para uma reserva de emergência. Como ela tinha saúde frágil, era ainda recomendável que ela tivesse mais do que 1 ano, e ela não fez isso, acabou gastando demais em um projeto e se expôs ao risco da ruína, e foi a ruína. Então é muito legal de falar essa história também com as crianças para ter esse gancho da reserva de emergência. Claro que não são todas as pessoas que têm saúde frágil, mas todo mundo tem emergências de diferentes naturezas, mas todos têm. E é sim fundamental, mesmo se você for famoso, mesmo se você já tiver ganhado muito dinheiro. Bom, essas são algumas histórias que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de sugestões, mas existem muitas outras. Tem aquelas típicas, por exemplo, de uma pessoa muito famosa que não quer cuidar das finanças, deixam para um empresário e o empresário vai lá e passa a perna na pessoa. Então, tem muitos outros exemplos, mas me fala aqui, deixa aqui nos comentários se você lembra de outra história, se você quer que eu traga mais histórias, se fez sucesso aí quando você foi falar com seus filhos ou com seus alunos. E se tiver algum assunto que você goste, que seus filhos ou filhas tenham interesse, deixa aqui nos comentários também, que eu preparo um vídeo para te ajudar a falar com leveza sobre educação financeira, sobre finanças aí com as crianças e os jovens. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!